Olá, meu nome é Sueli Lavo e eu sou especialista em desenvolvimento emocional nas áreas de perdas e luto. Nesse vídeo, eu gostaria de trazer algo muito importante, muito relevante, que são perguntas de pessoas que passam por esse processo, que é o impacto emocional que a morte de um filho traz em um casamento. Segundo um estudo norte-americano, o número de divórcio entre casais que passam pela perda de um filho ou uma filha, ou mais de um filho, é aproximadamente 79%. E o maior problema está na comunicação entre o casal. Homens e mulheres têm formas diferentes de elaborar, de processar, de expressar a sua dor, a sua perda, o seu luto. Os homens são muito mais objetivos que as mulheres. Os homens, eles, mesmo diante de uma situação dessa, que é a perda de um filho, eles seguem a vida fazendo coisas. Enquanto a mulher, ela para na dor e paralisa nas suas emoções. Quando o casal está lidando de forma diferente, forma oposta à perda desse filho ou dessa filha, eles acabam sem perceberem agredindo o luto um do outro. Aí começa o grande conflito. A mãe, vendo que o pai age dessa maneira, tendo esses comportamentos de que diante de uma situação tão caótica ele consegue seguir a vida fazendo coisas e ela não, ela acha que esse pai não está sofrendo, mas ele está. Tanto quanto ela, ele está sofrendo. Por quê? Porque a mãe se ofende com essas reações, com esse jeito, com esse comportamento do pai, que é a fidelidade inconsciente de que aquele filho, ele merece o meu sofrimento. Ele merece o sofrimento das pessoas, da família, das pessoas que faz parte desse filho. A fidelidade inconsciente, ela não acontece só entre o casamento, o pai, a mãe, a mulher, o homem. Ela não acontece só num relacionamento. Ela acontece também com outras pessoas da família, com amigos. Eu até vou gravar um vídeo falando sobre a fidelidade inconsciente, que é muito importante entender isso. Para quem não sabe, eu perdi um filho e no dia 5 de maio de 2005, meu filho, adolescente de quase 17 anos, ele sofre um acidente provocado por um vizinho. E no dia 8 de maio, 3 dias depois, num domingo do Dia das Mães, ele morre, me deixando com uma dor insuportável. Foi o maior golpe emocional da minha vida, foi o maior impacto emocional da minha vida. Nesse tempo, a minha filha tinha 10 anos e eu achei muito estranho o comportamento dela. Eu não entendia sobre essa fidelidade inconsciente. Eu achei muito estranho o comportamento dela, porque ela não falava no irmão, ela não falava nas coisas que tinham acontecido, ela não chorava. E aquilo me intrigava e eu fiquei magoada com a minha filha. Eu pensava, como que parece que ela não amava o irmão? Um dia ela pegou um borrifador que eu tinha, que eu limpava as coisas, e ela pegou aquele borrifador e começou a borrifar na parede e escreveu o nome dele. Pegou uma caneta, começou a escrever o nome dele nas frutas em cima da mesa. E eu olhei aquilo e pensei, ela tá com saudade do irmão. Daí eu chamei ela e falei, filha, você tá com saudade do Lucas? Lucas era o nome do meu filho. E ela olhou para mim com os olhos lagrimejando e piscou assim, falou, mãe, falou sim, ela balançou a cabeça e falou que sim. Daí eu peguei e falei assim, então chore. Eu vi que ela queria chorar, eu falei, então chore, minha filha. Ela falou, mãe, eu não consigo. E eu achei muito estranho aquilo.
Passou um tempo, ela me chamou e falou: mãe, eu, eu não choro perto de você, porque, mãe, você já está sofrendo e eu não quero que você sofra mais. Então, eu choro sozinha nas madrugadas, quando eu acordo, me dá saudade dele, eu choro. Ali eu entendi que ela estava processando o luto dela sozinha, porque ela não queria fazer eu sofrer mais do que eu já estava. E eu, no meu egoísmo, eu não percebi isso, porque às vezes a mãe, ela fica egoísta nesse tempo e é inconsciente por causa da dor dela, ela foca muito na dor. E ela, sem perceber, ela fica egoísta e não olha o que está em volta dela. E daí eu entendi, ela está sofrendo pelo irmão. Percebe que às vezes a pessoa não demonstra, mas ela está sofrendo. Nós temos que prestar atenção nisso. Nesse processo é muito importante o casal permanecer unido, respeitando um a dor do outro, respeitando o comportamento um do outro e principalmente conversando. Faziam 4 dias que eu tinha enterrado meu filho e o meu ex-marido chegou do trabalho no sábado, foi arrumar as coisas dele para ir jogar futebol. Quando ele veio falar para mim que ia sair jogar futebol, que ele passou pela sala, eu estava sentada no sofá e eu estava chorando. E ele pegou e falou assim: você está chorando? Você precisa reagir. Fazia 4 dias que eu tinha enterrado meu filho, eu não queria reagir, eu queria chorar. O que faltou ali? Comunicação. Porque se eu tivesse falado para ele, eu não quero reagir, eu quero chorar, e eu queria que você ficasse um pouco comigo aqui para mim expressar minha dor, para mim chorar, para mim pôr para fora esse sentimento. Certamente ele iria sentar ali, ele não era muito bom com palavras, ele não tinha jeito para essas coisas, mas ele ia sentar, ia ficar quieto, ia ficar ali do meu lado. Faltou comunicação. Eu fiquei com muita raiva da atitude dele. Hoje eu já perdoei, tá tudo certo, mas na época eu fiquei com muita raiva. Depois eu fiquei sabendo por amigos dele que ele ia jogar futebol e ele chorava muito lá no campo, falando com os amigos. Então ele estava sofrendo, só ele não queria demonstrar isso perto de mim, da mesma forma que a minha filha não queria. Percebe? Que as pessoas sofrem. Muitas vezes não demonstram para te proteger. Muitas vezes não demonstram porque é a forma deles elaborar a dor, o luto, a perda. Por isso que nesse processo é muito importante ficarem juntos, se comunicarem, chorar junto, falar da dor, conversar sobre a dor, falar do que está sentindo, cuidar das crianças enlutadas que ficaram. Eu fiquei com uma filha e ela estava em luto e eu não percebi. Nós temos que prestar atenção nas crianças enlutadas, porque elas agem de forma diferente do adulto, mas não quer dizer que elas não sentem, elas sentem e até mesmo mais que nós. Até os pequenininhos sentem. Eu perdi um irmão antes de eu perder meu filho e meu sobrinho tinha 1 ano e 6 meses. De repente, daí eles fizeram uma festinha na creche de final de ano e de repente minha cunhada perdeu ele e foi procurar ele, achou ele num cantinho, triste, chorando. Com 1 ano e 6 meses, ele estava sentindo a falta do pai. As crianças sentem a atmosfera, as crianças sentem o que o pai sentem, eles sentem, sim, a perda, eles passam sim pelo processo do luto. E é muito importante cuidar dos pequenos que ficaram. É muito importante estar junto, é muito importante passar esse processo junto. E para finalizar, não tomar nenhuma decisão baseada em emoções, em sentimentos. Conheço muitos casais que tomaram decisões baseadas em sentimentos, em emoções e depois se arrependeram. Espere passar essa fase. Daí você pode pensar assim, mas será que vai passar? Vai. Certamente vai. Mas quando? Não sei. Cada um processa seu luto, a sua perda de uma forma.
O tempo é de cada um e é o seu tempo. Não tenha pressa, mas que vai passar, vai. Então, fiquem juntos. Não decida nada baseado em emoção. Fica juntos. Cuide das crianças que ficaram. Cuide um do outro. Fale da pessoa, do filho que se foi. Lembre das coisas boas que ele fazia. Lembre das coisas boas. E permaneçam juntos, unidos, respeitando um o outro, os comportamentos um do outro, cuidando das crianças que ficaram, se amando e processando toda essa dor juntos. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.